Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao debate do Correio do Povo na Expo Direto Cotrijal 2022. Com o patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul e Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. A série de debates deste ano tem como temas a tecnologia no campo, a produção sustentável e o atual cenário da economia primária do país. No debate de hoje, vamos destacar a tecnologia no campo e temos como nossos convidados o senhor Eduardo Condorelli, superintendente do Senar, Alencar Ruggeri, diretor técnico da Emater, Igor Lindemann, responsável técnico da certificação de sementes da Fundação ProSementes e Larissa Barden Meira, representante do CREA Rio Grande do Sul e participante da inspetoria do CREA de Carazinho. E do nosso mediador, o diretor de redação do Correio do Povo, jornalista Telmo Flor. Eu sou a jornalista Thaís Teixeira e estarei com vocês neste debate. Então, Telmo, estamos na nossa 22ª edição da Expo Direto 2022, depois de 2 anos sem a feira acontecer, né? Pois é, o ano passado foi cancelado em decorrência da Covid, que atingiu todos os setores em nosso país, né, e no mundo, na verdade, né? Mas a feira hoje volta com força total e a gente estava conversando aqui na abertura. E a verdade é que o setor sempre enfrenta diversas relações que alteram preços, produções, etc. Né? Tivemos a Covid, agora temos uma seca, temos uma guerra também influenciando a produção. Mas, enfim, estamos aqui para conversar. O nosso tema hoje é, portanto, o Tecnocampo, que é a pauta do nosso primeiro dia destes debates do Correio do Povo, que já são tradicionais. O aumento da produtividade registrado pela economia no Rio Grande do Sul nos últimos anos está intrinsecamente ligado à adoção de tecnologia. O conjunto de ferramentas tecnológicas possibilitou que as decisões do produtor sejam tomadas cada vez mais respaldadas na ciência. A lista de soluções criadas é bem diversa e inclui desde softwares de monitoramento do plantio e sistemas de detecção de pragas, a drones que executam a pulverização de produtos sobre as lavouras, além da evolução genética de sementes cultivadas no solo. A Expo Direto Cotrijal, como sabemos, tornou-se uma referência em tecnologia para o meio rural desde a sua primeira edição no ano 2000. É durante esta feira que são apresentadas em primeira mão muitas das tecnologias que serão tendência no campo. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, começando aqui pela minha esquerda, pelo Alencar Ruggeri, que é diretor técnico da Emater, e a quem eu vou dirigir a primeira pergunta da nossa conversa aqui, Alencar. Então, quais são os principais avanços possibilitados pela adoção de tecnologia de ponta no campo? Bem, primeiro eu tenho a dizer da satisfação da Emater estar presente com esse time que está aqui, o Condorelli, que a gente já tem participado, o Igor conhecendo hoje, a Larissa. Então, Thaís, para nós é um momento ímpar essa retomada. Nós estamos hoje passamos uma revolução. A tecnologia ela veio, transformou, e esse ano que ficamos sem Expo Direto, você já percebe o quanto isso está na nossa rotina das atividades. Eu participo desde a primeira Expo Direto, como técnico da Emater, antes mesmo de ser técnico da Emater, então a gente vê a evolução e vê a importância disso. Quando nós vemos aquilo que a tecnologia está fazendo lá no campo, tanto do pequeno, do médio, do grande produtor, quer dizer, e aí quanto menor, mais eficiente tem que ser. Isso eu acho que a tecnologia ela está à disposição de todos, mas aí nós precisamos ter sim a eficiência. E aí os produtos que estão aqui, aquilo você colocou dos drones hoje, um drone, você já tem um amassamento que ele elimina aquele amassamento. Bom, qual é a segurança que os drones têm na qualidade da aplicação? Hoje a gente tem tranquilidade, tem observado, acompanhado apenas isso, não temos o domínio
dessa tecnologia, mas você vê um avanço muito rápido. Então, o que nos mostra esse novo momento que estamos passando é que é muito rápida a transformação. Olha, antes da pandemia você via pouca coisa de drones. Hoje, aqui na Expo Direto, você vê drones assim que nos chamam a atenção, mesmo a gente estando acompanhando a dinâmica das tecnologias. Só para pegar, só uma questão, e em todas as outras. Então, é realmente uma transformação, e esse ano, sem Expo Direto que nós tivemos, demonstra a importância desse evento para o Estado do Rio Grande do Sul, para o país e para o mundo. É a nossa visão a respeito daquilo que representa a Expo Direto. E que bom a gente poder estar aqui com tanto conhecimento para poder compartilhar com vocês. Obrigado, Alencar. A gente vai prosseguir agora. Eu vou repetir a mesma pergunta para o Condorelli. Portanto, Condorelli, na sua opinião, quais são os principais avanços possibilitados pela adoção de tecnologia de ponta no campo? Assim, poderia apontar algum avanço? Em primeiro lugar, Telmo, cumprimentar todo o grupo Record, através da nossa Rádio Guaíba, do Correio do Povo, nesse debate Correio do Povo tão importante. A Thaís, que está aqui conosco, aos colegas da Fundação Prossementes, do CREA, Alencar, amigo de tantas discussões e tantas construções, Alencar, ao longo do tempo. Eu acredito, Telmo, que nós podemos dizer claramente hoje que a agricultura não sobrevive mais sem tecnologia. Foi-se o tempo em que nós poderíamos viver exclusivamente dos recursos naturais, portanto, que um produtor pudesse dispor daquilo que a natureza lhe desse. Depender do que o solo oferecesse, depender das sementes que fosse possível produzir na sua própria propriedade, depender do maquinário que tivesse à disposição, independente da sua tecnologia, depender da adubação que lhe fosse ofertada, que tivesse à disposição, ou mesmo até depender de tudo mais que não tivesse efetivamente uma intensificação do uso daquilo que já se torna limitado para o produtor rural. Nós não temos mais disponibilidade de espaço territorial como nós já tivemos ao longo do tempo, portanto, é imperativa a necessidade de se extrair mais produção, mais resultado econômico de um mesmo espaço territorial. A terra cada vez é um ativo mais caro, portanto, mais difícil de ser adquirido. Nós já temos o Brasil se expandindo em agricultura e pecuária para outras regiões, portanto, necessária haver essa intensificação. Nós temos as questões dos maquinários, cada vez com maior pacote tecnológico, com maior dificuldade no próprio insumo para fazer a máquina básica. Estamos falando aqui de aço, por exemplo, de derivados de petróleo, portanto, encarecendo o custo desse investimento. E tudo isso faz com que o produtor tenha que retirar mais resultado. E isso só se faz com tecnologia. Eu me arrisco a dizer hoje, no Rio Grande do Sul, com certeza. No Brasil, muito provavelmente, não há mais espaço para um produtor que não faça uso de tecnologia. Esse produtor está fadado a sair do processo. Seja ele próprio, seja logo no primeiro processo hereditário que houver. Tecnologia, portanto, não é uma questão de tamanho, pelo contrário. Não, pelo contrário. Quanto menor, mais tecnologia. Mais tecnologia precisa. É um uso, um melhor aproveitamento daquele espaço e torna ele mais produtivo, sem aumentar a extensão territorial, né, dentro daquele espaço. Né? Exatamente isso. E aqui nós estamos falando só de espaço territorial. Exatamente. Não estamos falando de disponibilidade de água, não estamos falando de disponibilidade solar, nós estamos falando de disponibilidade de mão de obra, de gente para trabalhar nesse processo. Então, é uma necessidade de se intensificar muito o uso daquilo... Melhorar daquele solo ali, né? Se extrair, obviamente, com sustentabilidade, com rentabilidade, mas extrair o máximo possível daquilo que não se tem como adquirir mais. Muito obrigado, Condorelli. Pode até aproveitar esse gancho para o Condorelli aqui, que trabalha com o Senar, falando então como é que o papel do software na gestão dessas propriedades, porque... Existe toda essa tecnologia, ela está acessível, e como é que ela pode estar disponível para esse produtor e para qualquer produtor? Tem os grandes produtores com maior poder aquisitivo, os outros produtores de menor poder aquisitivo. Como é que está sendo distribuída e organizada até pelo próprio Senar, que trabalha com essa parte de aprendizagem rural? Bom, nós temos uma preocupação muito grande com o fato de que nós não podemos nos descolar da sociedade em que vivemos. O Brasil é um país de economia de mercado, portanto um país capitalista, e o lucro é uma obrigação de todos que se dedicam a ter um negócio. Isto é uma coisa inegociável na nossa sociedade.
O que nós vamos fazer com o dinheiro que nos sobra, bom, pode nos distinguir enquanto cidadãos. Alguns querem investir na educação dos netos, outros querem doar para a Santa Casa, alguns querem viajar para o exterior, outros comprar uma Ferrari. Isso nos distingue enquanto seres humanos. Mas enquanto donos de negócios, eu só conheço talão de produtor, talão de nota fiscal na mão de dono de negócio. E todo produtor rural tem um talão de nota fiscal. E o que não nos distingue é, sendo dono de um negócio, da obrigação de termos lucro. E isto amarra exatamente com o que tu acabaste de falar. Como nós temos uma matiz muito grande do tamanho de produtores, perfil, sistemas produtivos, cadeias produtivas, nós precisamos ter algum ponto de nivelamento que nos mostre, enquanto um produtor está efetivamente fazendo o negócio certo, obtendo lucro, enquanto ele está fazendo algo fora da curva e, portanto, muito provavelmente, se condenando ao fracasso. E aí o ponto de nivelamento, o ponto de encontro, a união de todos nós se dá na gestão. É daí que saem as informações que dizem se nós estamos certos ou errados no que estamos fazendo. Não só com indicadores de técnica de produção e produtividade, mas principalmente com indicadores de resultado financeiro e econômico. E por conta disso, nós, pelo menos do Senar, sei que a Emater também se preocupa muito com isso, assim como nossos co-irmãos do Sebrae, nós nos preocupamos muito em levar ao produtor rural conhecimento sobre gestão, seja através de coisas simples como uma planilha de Excel, seja através até mesmo de softwares mais complexos, mas que efetivamente esse produtor consiga individualmente descobrir se ele está indo no caminho certo ou se ele está a caminho do abismo. Porque a maioria de todos nós, e eu me incluo no grupo, produtores, acabamos sendo levados a serem donos de um negócio sem necessariamente termos tido a oportunidade de nos prepararmos para isso. E aí, mais do que ser dono de um negócio no Brasil, o que já é difícil, ser dono de um negócio a céu aberto. Imaginem vocês, com o nosso Grupo Record, o Correio do Povo fazendo a gráfica sem telhado. Tem que imprimir o jornal sem telhado, não pode ter telhado nessa história. Mas também fazemos. Você tem que administrar a coisa como o produtor também administra. A Thaís, como uma repórter de rural, está bem acostumada a trabalhar a céu aberto também. Thelmo, mas nós vamos com certeza prosseguir. Eu só queria pegar o gancho aqui do Condorelli de uma questão que eu acho essencial. Quer dizer, principalmente num ano como esse, onde você tem os custos subindo de forma alucinada, uma rentabilidade também, quer dizer, há uma remuneração dos produtos também, então a gestão, ela é essencial. Eu agrego mais 2 fatores que a gente tem como premissa básica do sucesso, que é o planejamento e o profissionalismo. Então, esses 3 fatores, nesse momento, a gestão que o Condorelli coloca, ela é essencial, muito mais do que a questão do planejamento. Quer dizer, se nós temos que colocar alguma coisa adiante, é a gestão por causa dos valores. Mas o tripé, gestão, profissionalismo e planejamento, igual sucesso. Bem, agora eu agradeço ao Alencar, mas nós vamos prosseguir. Com certeza temos muito para falar sobre esse tema e o tempo não será suficiente para tudo. Mas eu gostaria então de agora ouvir a Larissa Barden Meira, que é aqui do CREA da região, que representa aqui, portanto, os profissionais da área. E que, Larissa, gostaríamos de ouvir, então, as suas impressões, suas palavras iniciais sobre a temática que estamos tratando aqui, especialmente do que a gente perguntou, que são sobre os avanços, né, mais imediatos. Nós vamos ter, no correr dessa conversa, outros pontos para a gente trabalhar, mas vamos ouvir, então, as suas primeiras palavras, por favor, Larissa. Boa tarde a todos. É um prazer estar representando o Conselho de Agronomia da Regional de Carazinho, como membro do CREA-RS. Então, também cumprimento a todos os colegas aqui presentes. E, com certeza, né, como já foi falado, a gente entende que estar disponível como corpo técnico ao produtor é um fato extremamente importante. E, sabendo disso, nós entendemos que também precisamos estar atualizados e sabendo de tudo o que está acontecendo, né? 2 fatos me chamam a atenção que já foram comentados, que é a questão de zero amassamento, né? Em que a gente já tem pulverizações de drone, já passei pela feira, vi que tem um drone gigantesco de pulverização por aí. Eu vi não só isso, em outras tecnologias também mesmo, né, de tratores também, expositores aqui que estão chamando a atenção para a questão do amassamento. Virou um tema
né, da feira este ano, assim, um dos temas prioritários. Exatamente. Né? Não só os drones são capazes de realizar essa tecnologia, mas nós já vemos plantadeiras que deixam o rastro preparado e então depois só passa o pulverizador, e isso já gera economia de sementes, que já é um benefício para o agricultor em tempos em que temos que levar tão a sério os custos de produção, né? Nós vemos isso como uma vantagem extraordinária. Como o colega do Senar comentou, a questão dos dados. Hoje as máquinas geram milhões de dados, né? E nós poder conseguir linkar isso e visualizar isso numa plataforma única, poder ver esses dados que as máquinas estão gerando para poder planejar isso efetivamente é um ponto muito importante. E eu vejo que a posição dos engenheiros agrônomos está muito ligada a auxiliar o produtor, o nosso cliente final, né? A olhar para tudo isso e entender como que ele pode melhorar, levando em conta tanto os dados que a máquina está gerando, comprar a semente de melhor qualidade, economizar nos insumos para que tudo isso possa gerar o melhor lucro e o lucro mais efetivo, né? Em que a gente possa estar olhando para todos esses pontos e gerando o melhor para o nosso produtor, a produtividade sempre muito importante, que tudo isso vai fazer com que nós elevemos esses potenciais produtivos, né? Que é o nosso grande mérito e o que nós mais almejamos. Agora, o Igor Linderman, que é responsável técnico da certificação de sementes da Fundação ProSementes, vai nos passar, então, as suas primeiras palavras, suas primeiras impressões sobre essa temática. Igor, por favor. Perfeito. Primeiramente, boa tarde. Uma satisfação muito grande, falando em nome da Fundação ProSementes, em meu nome também, estar aqui com vocês. Ficou difícil de falar por último, hein? Muito bom escutar vocês conversar sobre esse tema, que é um tema que está cada vez mais presente nas rodas de conversa, né? Eu acho que o que resumiria, assim, de uma forma bem simples, hoje, o que a tecnologia está trazendo para a agricultura é maior eficiência. Acho que a eficiência é a chave de tudo, né? Então, produzir numa mesma unidade de terra mais, né? Com menos custo. Então, isso é a tecnologia. E a gente vê, num ano complicado que a gente passou de pandemia, quando não tem um evento como este, né, a gente sente muita falta, porque a tecnologia, os profissionais mais relacionados com essa parte de tecnologia se encontram a maioria em grandes centros, fica longe do produtor, né? E aí a gente vem numa feira dessas aqui, vê tanta coisa nova, né? A feira vem ao produtor, né? Então é um ano complicado, ao mesmo tempo é muito bom voltar para cá e ver esse monte de evolução que teve no campo. Então, fazer uma consideração, os colegas falaram muito bem, né, a respeito desse tema. Eu acho que o que resumiria a questão da tecnologia é a busca de maior eficiência, né, que eu falo, em uma mesma unidade de terra, produzir com menos custo e com mais quantidade. Igor, você já tangenciou aqui uma questão que a gente pretende apresentar a seguir, então já peço que trate desse ponto. Nós temos falado bastante sobre tecnologias, evidentemente, tecnologia a cada ano temos mais e mais novidades, né? Mas também os produtores enfrentam entraves, enfrentam obstáculos para a adoção de tecnologias, né? E não são poucas, né? Mas eu gostaria de saber de você o que considera como principais entraves para a adoção de novas tecnologias. Bom, não dá para restringir em um fator apenas, né? Se nós falar hoje no tamanho do nosso país, já é um desafio bastante grande. Quando a gente vai mais para o norte, a gente está falando em muitos quilômetros percorridos, às vezes tem que atravessar uma balsa, tem vários fatores, né? E em outras fazendas, até mesmo não tem internet. Se a gente pensa hoje que é uma coisa que a gente está tão conectado, né? Então, dentro dessa temática, o que eu vejo assim dos principais desafios são coisas básicas, né? Às vezes muitas coisas estão relacionadas a uma simples emissão de nota para agilizar uma dispensa de uma carga, por exemplo, para sair de uma unidade, né? Então, nós temos muita tecnologia de ponta, dos melhores países nós temos em tecnologia, mas ainda está muito concentrado nos grandes centros. Isso se aplica tanto a equipamentos quanto para os profissionais, porque não é todo profissional que se propõe a morar a 400 quilômetros de uma cidade, por exemplo. Então, o desafio hoje para mim, além de, claro, de todo esse nosso país gigantesco,
se dá pelas questões básicas, relacionadas às vezes até à logística mesmo. Olha, Larissa, você poderia prosseguir e apontar os obstáculos que visualiza no momento aí, os principais obstáculos para a adoção de tecnologia? Na minha opinião, dentre tantos obstáculos já citados pelo Igor, eu vejo que a conectividade e a falta de mão de obra são 2 pontos bastante importantes. Mão de obra qualificada, seria? Exatamente. Por quê? A conectividade, ela inviabiliza que algumas operações sejam realizadas, se tratando de tecnologia, e a mão de obra qualificada é quem consegue unir todos esses pontos e visualizar tudo isso da forma estratégica que se precisa para uma tomada de decisão eficiente. Então, eu vejo que hoje, esses 2 pontos, eles são bastante importantes para que ocorra essa alavancada da tecnologia de forma eficiente que a gente imagina e vislumbra para um futuro próximo. Quando tu diz conectividade, quer dizer acesso à internet ou a questão o alcance da energia elétrica no campo? Na minha opinião, é a internet mesmo, o sinal de internet, né? Que a pessoa consiga estar conectada mesmo do campo. Bem, vocês também já tangenciaram um pouco essa questão dos obstáculos, mas eu gostaria de então que o Alencar fosse nos falasse então sobre o que enxerga como principais obstáculos aí para a adoção de tecnologia. Bem, a questão da tecnologia, nós temos diversos fatores, além do que foi citado, que nós entendemos. Nós temos um envelhecimento da mão de obra que ela dificulta o acesso a essas novas tecnologias. Aí eu falo por mim mesmo, quer dizer, a envelhecimento dos usuários? Do usuário. A dificuldade que eu, com 57 anos, tenho em relação ao meu filho de 18, a dar velocidade àquela informação que está disponível. Então, assim, você precisa de suportes, muitas vezes, estou falando do dia a dia da gente, e na atividade agrícola é exatamente igual. Quer dizer, nós temos, então, uma população que ela envelhece, por si só, uma dificuldade maior, além de, por si só, também ela ser conservadora. Então, a tecnologia está disponível, e aí nós temos ainda no nosso modo, uma dificuldade que ela é o volume de informações. Que bom quando a gente está falando aqui na Guaíba, no Correio, que falei diversas vezes com a Thaís, essas questões, quer dizer, o quanto isso nos dá segurança, porque você está levando uma informação qualificada, certo? E nós, né, quando a gente sofre muito isso no dia a dia, que tu é levado a centenas de informações, de demandas, que você vê que aonde que foi consolidado isso? Chegou. Qual o órgão científico que validou esse processo? Então nós vivemos uma enxurrada, também um excesso de informações e tecnologias que o produtor, principalmente agregado a essa situação que eu coloquei, de ter uma idade ser mais avançada, que não, digamos, que não seja tão avançada, mas exige. Eu tenho 2 filhos, um de 18, um de 22, é diferente. A velocidade com que eles tratam a tecnologia é diferente. E nós precisamos lidar com isso. Então, precisamos sim, e a Emater trabalha, a gente busca ter a tecnologia na mão, mas também nós temos que entender que isso não pode saturar o produtor de informação. Então, eu vejo que a dose entre o veneno e o remédio é a dose. Então, nós temos que ter essa cautela. Por isso, de novo, Senar, Emater, CREA, Fundação Processamento, essas entidades, instituições, como vamos dizer que é uma instituição, a Rádio Guaíba, o Correio do Povo, esse sistema, isso dá credibilidade. E que bom que a gente pode estar discutindo aqui nesse momento. Condorelli, essa questão geracional é também um obstáculo? Olha, Thelmo, acredito que sim. O que nós temos que tomar um pouco de cuidado antes com essa questão das dificuldades, e eu observei a manifestação de todos os colegas, e todos têm razão, é que, na verdade, há por trás disso tudo uma subjetividade muito grande, que é o fato do que é considerado inovação em tecnologia. Bom, inovação em tecnologia para os frequentadores da Expo Direto fica muito claro que é ir atrás da pulverização de drone, do sensoriamento remoto das suas lavouras via imagem de satélite, de máquinas de última geração que façam telemetria ou melhor acompanhamento, ou ir buscar a melhor genética, por exemplo, proposta pela Fundação Prossemente.
buscar quais das variedades super precoces podem ser mais adaptadas a uma situação XYZ. Mas nós temos uma gama gigantesca de produtores, e no Brasil nós estamos falando aí talvez de 2 milhões deles, dos 5 que temos, que estão efetivamente vivendo apenas de subsistência da sua propriedade. E para esses, tecnologia, Alencar, é pelo menos saber que tem uma janela para plantar soja, que não é qualquer dia do ano que planta. Que tecnologia... É tanto assim? Chega, nós temos muitas pessoas que têm uma única vaca na sua propriedade, são produtores rurais, e que vivem de tirar o leite daquela vaca para tomar. É isso. E ele é produtor rural. Portanto, me preocupa muito essa questão quando nós viemos a um evento como a Expo Direto, que, por óbvio, é a locomotiva, demonstra a locomotiva, o farol, é mais que a locomotiva, é o farol da locomotiva do agro. Está tudo aqui. Né? E aqui nós vemos pessoas que têm visão empreendedora, pessoas que vêm atrás de investimentos, de tecnologia de ponta, para puxar e otimizar ainda mais a sua produtividade. Nós temos uma esmagadora maioria de produtores que, para eles, não sabem nem que tem que tirar leite de vaca 2 vezes por dia. E que a vaca precisa comer uma determinada quantidade de alimento para poder dar leite. Senão ele acha que só aquele pastinho que está lá no gramado resolve. Então, esta questão da inovação, nós temos uma preocupação muito grande de não elitizar a questão da inovação. Senão nós elitizamos. Nós começamos a discutir quem efetivamente depende só de sinal de internet para dizer que só ele teve acesso à tecnologia. Não. Quem não tem nem luz em casa também pode estar otimizando e buscando mais eficiência no seu processo. Quem precisa mais até. Então, não. E o seguinte, nós temos as nossas ações de assistência técnica, nós estamos nos somando desde 2020 com a Emater no Rio Grande do Sul a trazer assistência técnica a produtores. A gente diz, eu e o Alencar temos uma conversa aqui, que nós não disputamos produtores. O Rio Grande do Sul tem 380 mil produtores. Tem mercado para todas as assistências técnicas que se apresentarem, porque os produtores precisam. E nem a Emater sozinha vai dar conta, apesar de já fazer quase metade disso no Estado, nem o Senar vai dar conta, e nem todos os demais que se apresentam para fazer assistência, somados atenderíamos todos os produtores do Rio Grande do Sul. E neste processo de assistência técnica, a visão que nós temos através da nossa entidade em nível nacional, que trabalha com a nossa sede em Brasília, é justamente de trabalhar o máximo possível. Os produtores estão estratificados em classe A a E, né, segundo a pirâmide de produtores de seu perfil no Brasil, desde o AA até o E. E nós estamos justamente trabalhando na fase que também é grande parte da preocupação da Emater, nos produtores que estão no C, mas principalmente no D e no E. Porque se nós elevarmos a qualidade com pouco esforço, baixo custo, a qualidade da produção feita por esses produtores, nós geramos toda uma nova classe média rural no Brasil, com milhões de produtores entrando, certamente consumindo mais produtos das indústrias que estão a jusante, produzindo mais produto para quem está a montante e efetivamente gerando um avanço com incorporação, cada um no seu nível de tecnologia. Muito obrigado. A Thaís agora vai prosseguir com novas questões para os nossos convidados aqui. Thaís. A gente já teve uma pincelada ali no início, falando sobre os altos custos de produção que os produtores, mais uma vez, né, não é nenhuma novidade, os produtores estarem passando esse tipo de dificuldade, associada pelas intempéries climáticas, que é uma coisa que não se tem uma previsão, não se tem um controle, e deve-se tentar fazer um trabalho justamente para tirar o produtor dessa posição de refém, né, das condições climáticas, para que ele tenha uma maior possibilidade de ter maior gestão, maior autonomia, e para isso entra tão forte essa questão da tecnologia. A gente teve uma questão, os custos, as perdas dos custos de produção muito forte na soja e no milho. O milho, que é um dos subsídios principais, junto com o farelo de soja, na produção de ração animal, somente das aves, de suínos, e que esses dois segmentos, assim como os outros, sofrendo um impacto muito forte. E a gente costuma muitas vezes falar mais dessa questão financeira, sobre esse aspecto. Mas eu vou perguntar para ti, Igor, quando a gente tem cenários assim, que não é novidade no Rio Grande do Sul, né? Está falando até antes com o Alencar ali que a maior seca foi em 2005, mas parece que ele já deu um spoilerzinho ali antes, que neste ano teve algumas cidades que atingiram resultados semelhantes ou até piores de perdas relacionadas com a seca de 2005. Depois ele vamos ver se a gente consegue arrancar essa informação dele ali. Mas nessa questão, assim, a gente fica muitas vezes falando da questão financeira. Como é que a produção de sementes, o desenvolvimento genético das sementes pode ajudar a dar que o produtor consiga utilizar dessa tecnologia aplicada nessa semente, não só muitas vezes só na questão do solo, mas na semente,
para poder, uma semente capaz, com adaptabilidade, para poder, então, crescer dentro de um local que tem uma condição climática tão adversa? Muito boa pergunta. Hoje a gente diz que a semente é um veículo, né, que leva muita tecnologia embarcada para dentro da fazenda, né? Só que antes disso, antes de propriamente a semente chegar no campo, tem muito investimento no tal do melhoramento genético. Hoje já agregados de muitas ferramentas de biotecnologia, né, que encurtam o processo de uma obtenção de uma nova cultivar com uma determinada característica, né? Então, hoje no mercado nós temos diversos materiais com o maior número possível de variações no ciclo da cultivar, né? Nós também temos incorporada a tecnologia de muitas sementes, a questão de controle de algumas pragas específicas, né? Então, é um trabalho que começa com muita antecedência, né? Com 10 anos antes mesmo dessa cultivar chegar no campo, né? Então, tem todo esse trabalho. Hoje nós já temos tecnologias aí que permitem reduzir, por exemplo, o número de aplicações. Só que eu sempre gosto de enfatizar bastante quando a gente fala em questão de tecnologia na semente, nessa semente que está chegando para o produtor, que ela também tem que ser muito bem acompanhada da parte técnica, né? Então entra naquela questão que sempre está ligado uma coisa com a outra que nós estávamos conversando antes, né? Nós temos N níveis de tecnologia no produtor ou tipos de produtores, né? Alguns produtores a gente diz que são de certa forma desprotegidos da parte técnica, né? Então às vezes chega uma tecnologia que não é muito apropriada para ele e ele não vai ter aquele ganho, vai ter às vezes uma despesa maior e não vai ter um ganho que ele esperava. Nós temos também aqueles produtores com nível que são empresários, né? Esses produtores já detêm técnicos bons, já têm condição às vezes de pagar um técnico para acompanhar, então eles conseguem um maior rendimento. Então hoje, de tudo que vocês imaginaram, de biotecnologia, alteração genética em semente para obtenção de maiores produtividades, existe. Só que a parte técnica precisa acompanhar. E a parte técnica que eu falo é a parte neutra, né? Que vai saber posicionar de uma forma que o produtor tenha o maior rendimento daquele material. E tu falou ali que tem sementes com bastante resistência a pragas. Existe já algum trabalho de sementes com resistência justamente à falta de água, né? Para que possa justamente se manter dentro desse estresse hídrico que ocorre sazonalmente aqui, com bastante frequência no Rio Grande do Sul? Tem alguns avanços, mas assim, a gente sempre tem que trabalhar com muita moderação sobre isso, né? Não é nada milagroso, vai precisar de chuva. O que acontece? A determinada mudança genética, ou através da forma convencional, que é um melhoramento normal, ou alguma alteração gênica, pode acontecer desse material em determinados períodos ter uma capacidade maior de resistir a falta de chuva, tá? Mas isso hoje no mercado não tem ainda disponível para o produtor, né? A gente acredita que com a evolução da tecnologia, mas sempre assim, a tecnologia vai ter que estar acompanhada do básico, que é a parte técnica. Sim. Bem, Larissa, vamos encaminhar uma outra questão. O Igor respondeu de forma bastante específica aí sobre a questão das sementes, a especialidade dele, né? Mas vou encaminhar uma questão que vale para todos os nossos convidados, começar por você, que afinal a gente falou tanto de tecnologias e você já apontou a questão dos drones. A nossa pergunta seria: em qual tecnologia você acredita que será, qual nova tecnologia você acredita que será popularizada pelo produtor rural nos próximos anos? São os drones? Ou tem outra que você poderia apontar? Olha, eu acho que os drones vão demorar um pouquinho para chegar numa realidade em larga escala, né? Eu acho que a pulverização, sim, é um fator muito importante e toda a tecnologia agregada a ela, com certeza vai somar bastante. O Igor comenta sobre a semente, mas eu acredito que é de consenso de todos que já se colocou na cabeça do produtor que ter uma boa genética é um fato extremamente importante, né? Mas eu entendo que agora nós precisamos evoluir na pulverização. Ter uma pulverização de qualidade, em que se chega no alvo e realmente se consegue aquela efetividade que se busca, é um fato bastante importante.
Hoje nós já temos excelentes produtos no mercado de alta capacidade, alta eficiência, e aí nós precisamos trabalhar na eficiência dessa máquina que está aplicando esse produto. E eu vejo que buscar máquinas que aplicam esses produtos de forma eficiente é 100% o nosso rumo, né? O caminho que nós temos que buscar. E baseado nisso, todo o resto vai ser uma consequência. Nós temos uma boa genética, nós fizemos uma aplicação de qualidade, vamos contar com o nosso céu aberto, que é o tempo, né? E a colheita com certeza vai ser garantida. Bom, Condorelli, uma tecnologia. Eu vou acompanhar a Larissa. Eu entendo que nós ainda estamos, óbvio, telefone celular há 15 anos atrás ele existia na nossa vida, um pouco mais, 20 anos atrás ele existia na nossa vida, e hoje nós temos mais telefones celulares do que habitantes do Brasil. Né? Então, mas ainda continuamos com telefones que não funcionam. Exatamente. Aliás, naquele grupo das coisas que faltam, a gente pode colocar infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Podemos colocar infraestrutura logística. Eu estive com um grupo nosso da FASUL um tempo atrás, 2014, uma missão ao ISDA nos Estados Unidos, e na oportunidade nós fomos levados a um departamento. O país organizado é outra coisa, mas tem um departamento lá que chama USIC, que é responsável por comparar a competitividade dos Estados Unidos com outros países do mundo em vários segmentos e analisar quais são os pontos frágeis dos Estados Unidos e verificar se eles conseguem sanar o ponto frágil ou se eles abandonam aquela cadeia produtiva e não vão disputar aquele mercado, vão investir em outras coisas. E lá esse departamento tinha um estudo sobre o Brasil, um calhamaço de papel que tinha umas 1.600 páginas, e duas coisas nos chamaram muita atenção. A primeira coisa deles foi que eles alegaram que eles entenderam tudo do Brasil, mas que eles passaram 6 meses com seus melhores técnicos tentando entender a legislação tributária brasileira. E que eles desistiram porque eles não entenderam. O nosso grupo de brasileiros veio que eles não ficassem preocupados porque nós também não entendemos. Então não dá bola. A gente também não entendeu a legislação tributária brasileira. Tá? É um segredo muito bem guardado. A gente também não entende como funciona. Gente entende. Aliás, na época do Código Florestal, nós chegamos à conclusão que haviam 15.500 determinações, artigos, leis, parágrafos, incisos, seja o que fosse, em nível federal, relativos ao meio ambiente. Esta conjunto, imagina 15.500 determinações. Só perdia para uma legislação, que era a tributária, que tinha 54 mil determinações. Mas evoluindo. Claro, rumo a 100 mil rápido, rumo a 100 né? Esse departamento ele dizia uma coisa muito interessante, à conclusão do estudo, é de que o Brasil, no agronegócio, não era um concorrente para os Estados Unidos. Por 2 motivos. Primeiro, porque as agriculturas são complementares. Nós colhemos na entrada do inverno, eles colhem, teoricamente, na entrada do nosso verão. Sim. Consequentemente, nós estaríamos abastecendo o mundo, dispensando, na verdade, o planeta Terra dos estoques. Isso sim. Né? Quando um está acabando, o outro está entrando no mercado. Com o advento de uma logística mais eficiente. Exatamente. E aí eles diziam que o Brasil não... Isso significava que, muito provavelmente, o Brasil, quando o Brasil conseguisse se organizar, não seria concorrente, porque o Brasil e os Estados Unidos teriam que dar as mãos para abastecer o planeta Terra de alimento. Sim. Isso sim. E que isso demoraria uma média de uma geração inteira, porque nós tínhamos 3 grandes limitações no Brasil. 3 grandes limitações no Brasil. Legislação ambiental, que é muito restritiva ao trabalho no campo. Um problema de educação seríssimo no país. O nível educacional do brasileiro é muito baixo, em termos gerais da população. Portanto, iríamos necessitar de uma geração inteira para subir o nível educacional a ponto de que tudo isso que a gente falou aqui de dificuldade não fosse uma dificuldade, né? E que nós tínhamos problemas de infraestrutura e logística gravíssimos. E que, portanto, se nós começássemos naquele dia, isso era 2014, a mudar o nosso padrão, nós em 30 anos estaríamos prontos. Nós não mudamos nada de lá para cá, mudamos muito pouco, então a gente deve estar ainda faltando uns 28 para terminar esse negócio. E com relação à questão da tecnologia, então, volto a dizer, acompanhando a Larissa, acredito que neste momento, pelos próximos anos, a questão da qualidade da pulverização, a qualidade da aplicação de produtos nas lavouras, ela é fundamental. E digo isso por 2 motivos. Pulverização também. Então, a palavra adequada, tecnicamente, não é pulverização, né? É a aplicação de defensivos, sim. Mas igual, porque o que a gente menos quer é pulverizar, tá? A gente não quer transformar num pó. A gente quer que a gota caia na planta. Aplicar. É aplicação, tá? Então, o que a gente menos quer é pulverizar o negócio, tá? Efetivamente, primeiro, porque se nós estamos indo ao limite fisiológico das plantas para produzir mais na mesma hectare, na mesma coisa toda,
nós estamos também expondo elas a mais doenças, a mais pragas, né, a mais situações de risco. Consequentemente, mais remédio eu tenho que ter para esse ser vivo. Mais inseticida, mais fungicida, mais algum herbicida para controlar outras que concorrem com ela pelo adubo, pelo sol. Ou seja, eu acabo tendo que intensificar o processo de proteção dessa planta porque eu estou levando ela ao limite fisiológico. Muito bem. E isso faz com que, e aí é uma questão que o produtor tem isso no dia a dia. Se o produtor tem uma lavoura e tem 2 tratores para plantar essa lavoura, significa que o trator plantou metade da área por ano. A plantadeira passou na metade da área uma vez por ano. A colheitadeira, se ele tem uma, a colheitadeira passou uma vez nessa área por ano. O pulverizador passou 8. Passou 9 vezes por ano. Porque ele passa para plantar passar o herbicida, depois ele passa para passar o herbicida de novo, depois ele passa para passar um inseticida fisiológico, depois ele passa para passar um inseticida para percevejo, depois ele passa 2, 3, 4 vezes para fungicida, ele passa no inverno para um tipo de herbicida. Ou seja, este trabalho é aquele que acontece 8 vezes no ano, que é o de aplicação de defensivos, seja qual é o princípio, seja qual é o objetivo, controlar ervas, controlar pragas, controlar fungos, seja o que for, doenças. Então, efetivamente, e esses produtos são caros. Aliás, o produtor só usa defensivo agrícola, produto químico, porque precisa muito. Porque além de perigoso, é caro. Se ele pudesse dispensar, ele dispensava. Não tem por que gastar esse dinheiro, né? Ele usa porque precisa. Consequentemente, este trabalho, que se tornou o maior trabalho na condução de uma lavoura, precisa ser o principal objeto de ação das nossas entidades, das nossas empresas, das nossas consultorias, no sentido de que o produtor tenha efetivamente isso sendo muito bem feito. Plantio e colheita são fundamentais, óbvio, mas efetivamente hoje quem toma mais tempo da vida do produtor é o uso do pulverizador, é o uso do autopropelido da máquina que faz esta aplicação. Alencar, tem a acrescentar sobre essa questão? Eu concordo plenamente. Eu acho que nós evoluímos, mas tem uma situação que ela me instiga a pensar, e você vê como que nós vamos fazer uma aplicação em área total, sendo que eu tenho, digamos, numa área para atingir uma determinada espécie, tenho 2% da área e eu faço uma aplicação em 100% da área. Estou falando especificamente, vamos supor, eu tenho lá milhã numa área e eu vou aplicar em toda a área para atingir alguns pontos, porque eu não tenho outra alternativa. Então, sim, a tecnologia ela tem essa possibilidade e deve. Nós já temos avanços, mas está num nível bastante restrito ainda de produtores, grandes produtores, mas eu sinto essa falta e nós temos muito conhecimento para você dizer por que eu não posso atingir aquela planta naquele ponto. Faz uma leitura a laser, vai lá e joga um produto, aqui é para folha estreita, aqui eu tenho uma lagarta, eu aplico, não aplico. Eu vejo assim, que precisa sim você usar as estratégias para os avanços, e a ciência está aí para desenvolver e para poder oferecer para o produtor esse mecanismo que ele é essencial. Eu estou aplicando tudo em área total, todas as vezes. Você coloca um ponto importante e que agora eu vou partir para uma curiosidade, visto que há um desconhecimento da minha parte, pelo menos, de avanço nessa área. Mas eu queria citar um exemplo do que aconteceu com a produção animal, por exemplo. Há 50 anos atrás, gastava-se com antibiótico, por exemplo, para aves, né? O gado, nem se fala, o gado bovino, por exemplo, a aftosa é o melhor exemplo, né, das vacinas, etc. E houve uma evolução muito grande, ou a adoção de técnicas que, por exemplo, isolam as espécies praticamente. A produção de aves hoje ela é feita de forma absolutamente isolada. Tem um custo, tem tecnologia para isso e tem uma redução de custos e de qualidade, no caso, aliás, uma melhoria da qualidade, pelo não uso de certas substâncias que não são mais necessárias. Mas isso também é o preço do isolamento, né? Você colocou aqui que por exemplo, se aplica um determinado produto para atingir
100% de uma área, quando na verdade tem 2% ali. Existe alguma evolução de tecnologia que possamos citar aqui, no sentido, por exemplo, eu falaria como isolamento de cultivares, provavelmente na área de sementes tem, para evitar as doenças, evitar as pragas já na produção. A transgenia é um exemplo, né? Mas existem outras evoluções além da transgenia? Podemos começar com o Doré. Olha, que eu conheça na parte genética, eu imagino que ainda não. O que nós temos é a introdução de novos genes, novas proteções, vamos chamar assim, dentro das variedades que estão. Já se fala em proteger 5 contra 5 tipos de lagarta, não mais contra 3. Já se fala em termos aí a possibilidade de, quem sabe, um maior controle de ferrugem, as próprias variedades inox evoluindo, mas isso sempre ainda em termos de genética. E aí continua havendo o problema que o Alencar está colocando, que é a questão da área total. Quando eu planto uma gleba de terra inteira com a mesma variedade, pelo menos uma coxilha que seja. Entretanto, e aí eu acho que entra muito no que a Larissa e o Igor estavam falando isso, mas a Larissa, que é a questão do controle por drone associado à imagem de satélite. Bom, nós já temos a possibilidade de drone, do uso de drone com determinadas lentes, com determinadas capacidades de imagem, que começam a identificar as diferenças de onde estão os problemas. Temos a possibilidade de drone com a aplicação localizada daquele produto necessário para o problema identificado. Então nós começamos a ter uma mudança de paradigma muito grande. Mas isso ainda está, a meu ver, neste momento, um pouco distante da realidade da esmagadora maioria dos produtores, mas já começa a ser uma prática. O que eu observo, e eu tive a oportunidade de participar da construção do Cadastro Ambiental Rural, e foi muito engraçado porque naquele Cadastro Ambiental Rural, quando nós estivemos lá junto com a Universidade Federal de Lavras desenvolvendo o software, para nós era absolutamente natural olhar uma imagem de satélite e o produtor desenhar onde estava a sua propriedade. Para 85% dos produtores, era a primeira vez na sua vida que ele olhava a sua propriedade vista de cima. Ele não tinha a menor noção de onde era a propriedade dele. Não, mas a minha propriedade vai até aquela árvore. Aí você fala assim, essa árvore? É essa árvore. Aí você desenhava e você assim, não é essa árvore. Não tem esse formato, meu arame. Não, seu arame tem esse formato. Não tem. Esse rio não faz essa curva. Não, mas o rio faz a curva. Está aqui a imagem mostrando. E isso também é uma quebra de paradigma para quem começa a usar drone. Porque é a primeira vez que olha a propriedade, a lavoura de cima. Geralmente o cara entra, ele caminha pela lavoura, ele vai, mas ele está no nível do terreno, olhando a coisa muito de próximo, olhando a praga uma por uma. Mas olhar a lavoura de cima, isso muda muito a realidade do produtor. Larissa, alguma novidade nessa área que possa se evoluir para uma redução do volume de aplicações, etc., que foi citado aqui como um dos grandes problemas? Sim, hoje já é realidade, né? Em nível de teste, mais assiduamente, mas já possuem lavouras a nível comercial que trabalham com pulverização localizada. E aí sim, de forma terrestre, né? Claro, temos a opção do drone, mas a forma terrestre ela acaba sendo um pouco mais fácil, parece, de chegar na ponta, né? Em função de que os produtores já têm máquinas terrestres, e então isso se faz de forma mais fácil, principalmente quando a gente fala em nível de dessecação, né, onde a cultura já foi colhida, e aí você entra com uma pulverização localizada. Isso com certeza diminui imensamente o custo de produção, e aí você também pode estar trabalhando com defensivos mais assertivos, pode aumentar o custo desse produto, né? Pode escolher um produto com maior eficiência, porque você vai estar usando em menor quantidade. E aí, claro, a gente entra em todas as questões ambientais que também estão associadas a isso, e você consegue controlar a planta, ou melhor, só aquela planta que é necessária, né? Então, isso já existe em nível de teste mais assiduamente, mas já se sabe de lavouras comerciais que estão usando desta tecnologia. E aí, claro, em nível de teste também podemos visualizar pulverizações de verde sobre verde nessa pulverização seletiva, que também é uma realidade hoje já vista, né, em níveis de teste. Igor, novidades? Foi muito bem comentado, né, pelo Eduardo, né, a respeito disso, das tecnologias hoje que está sendo incorporada, né, nos materiais que estão chegando. A tendência é aparecer mais alguma coisa nova também por aí no futuro. Tem algumas tecnologias hoje que estão nos Estados Unidos, que provavelmente vão vir para cá, né? Então, aumentar o leque de possibilidades do manejo do produtor.
né? Então, assim, só para complementar também, antes, eu sou de uma realidade, eu sou filho de pequeno produtor, né? Então, nós temos uma realidade, por exemplo, em São Paulo, nos produtores de cana, onde fazem já uma aplicação direcionada, às vezes com drone, alguma coisa. E para complementar aquilo que você tinha comentado, por exemplo, na região de onde eu vi, as divisas entre as propriedades são marcos com pedra. Né? Então, para fazer a venda da sua propriedade ou comprar alguma propriedade, tem que contratar alguém, ele vai fazer uma medição, e aí só assim vai ser feita a comercialização. Então, no nosso país mesmo, nós temos o que há de mais avançado, né? Geralmente com os produtores, que eu chamo mais de empresários, né? Eles já são empresários, eles fazem o gerenciamento total da sua propriedade. Até aqueles produtores ali que só querem sobreviver, né? Então, só para complementar ali, o restante eu acho que foi muito bem abordado pelos colegas aqui. Pessoal, o tempo é limitado e o assunto não é, né? Então, temos muito o que falar. Mas antes de encerrar e de ouvir as suas considerações finais aí, tem uma questão que é decorrente da situação da guerra agora, da guerra da Ucrânia, que é a dos fertilizantes, né? Então, eu gostaria de saber de vocês se podem apontar de que forma a tecnologia pode ajudar a reduzir a dependência brasileira da importação de fertilizantes. Eu começaria aqui pelo Alencar. E já peço ao Alencar que também faça as suas considerações finais aqui sobre o nosso tema, sobre as tecnologias. Obrigado. Eu vejo que nós tivemos assim diversas revoluções agrícolas, certo? A Operação Tatu, lá na década de 70, foi uma que marcou um trabalho bastante forte, certo? Onde o calcário foi a grande tecnologia. Então, nós vivemos dessas revoluções. E eu acredito que os bioinsumos, agora nós vamos, com essa ascensão dos preços, que eu não sei se isso qual é o cenário, até porque não a interferência da geopolítica é uma questão muito mais complexa do que aquele conhecimento pequeno agronômico que a gente tem, possa dar esse reflexo. Então, o que for acontecer em termos de política, com reflexo na economia e, por consequência, na agricultura, eu acredito que sim, os bioinsumos vão ter uma velocidade maior, e eu acho que será a nova revolução. Claro que aquilo vai aparecer de todas as situações, certo? Porque são organismos diferentes, não é você trabalhar de uma forma mineral, então você está trabalhando com insumos, com produtos vivos, então exige mais eficiência, que foi aquilo levantado muito bem pelo Igor anteriormente. Quer dizer, ou você é eficiente ou não tem espaço. O frango melhorou, que nem você colocou, Thelma. Por quê? Porque aquilo ali é eficiência absoluta, certo? Nós estamos discutindo coisas, produtores, que nem o Condorelli colocou, que usam uma tecnologia de ponta, mas nós temos produtores, que a Larissa colocou aqui também a questão do amassamento, mas nós temos produtores que nem usam tecnologia. Nós temos produtores que compram tecnologia e não usam. Nós fizemos um trabalho de pulverização, eu vou me alongar uns 30 segundos a mais do que eu queria, mas você compra um pulverizador com 5 pontas. Quem recebe é o proprietário. Quem vai trabalhar é o operador. O cara só vai usar uma ponta. E isso eu sou testemunha ocular. Mas o cara foi lá, tirou foto do pulverizador que ele comprou, de 2 milhões de reais, certo? Estou chutando o valor aqui, não sei efetivamente, mas preços absurdos. E o cara não teve o treinamento mínimo de dizer, não, essa ponta ela é mais adequada porque tem uma gota mais grossa, então você usa isso para um herbicida, essa ponta mais fina você usa para um fungicida. A adequação. Então, assim, de resto, eu acho que a eficiência é sim o caminho. Os bioinsumos serão uma ferramenta fantástica. Eficiência é o caminho para reduzir a nossa dependência não só de fertilizantes, como de outros insumos. Então. E agradecemos a oportunidade aqui de aprender mais uma vez com o Condorelli aqui. O Igor não conhecia, a Larissa, então para nós é uma satisfação estar aqui e poder aprender aquilo que a gente faz todo dia, aprender um pouquinho mais. Obrigado pela oportunidade. Condorelli. Bom, Thelmo,
Thaís, já partindo do nosso fechamento, é um privilégio estar sentado com vocês todos aqui. E há um ditado uruguaio que diz que quando nós aprendemos as respostas, eles mudam as perguntas. Né? Efetivamente, o caso do produtor rural brasileiro, gaúcho em particular, até porque é a base da agricultura do Brasil, efetivamente aprendeu, ou vem tentando aprender a lidar com o tempo, o clima. Mal aprendeu, descobriu que, por estar na atividade econômica da cadeia produtiva da soja, tem que aprender a lidar com o mercado internacional e dólar. Já fugiu um pouquinho do controle dele. Né? E agora, mais do que isso, tem que aprender a lidar com a guerra, que não é nem aqui, é fora daqui. E ainda, essa semana, para uma colega jornalista de vocês, de um outro veículo de comunicação, ela me perguntou, mas está tudo bem para o produtor de trigo, porque ao mesmo tempo em que o adubo está subindo, o trigo também está subindo. Com essa guerra, então, não haverá um grande efeito para o produtor de trigo. Eu disse, não, só tem uma diferença. O adubo eu compro agora, e o trigo eu vendo em dezembro. Nós vamos ter que torcer para a guerra até dezembro, então, também. Porque senão vai comprar adubo caro e vender trigo barato. Né? Então, efetivamente, o produtor acaba tendo que se especializar cada vez mais naquilo que justamente eu comentei, ele não se preparou e não teve oportunidade de se preparar, que é gerir a questão da gestão do seu negócio, inclusive com fatores externos ao seu negócio. E aí esta guerra é mais uma prova disso. Né? Estamos aí com a questão da dificuldade de insumos, não sabemos se teremos adubo em quantidade suficiente, em que se teremos e se tivermos, com que preço? E aí entra uma questão mais uma vez da tecnologia. O que eu tenho recomendado para todos os produtores que nos encontram? Terminou de colher, é análise de solo de novo. Porque também há uma outra questão, e entra a tecnologia. Eu vou me estender por um minutinho mais só, para tentar ver se os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha, nossos ouvintes, conseguem compreender. Vou tentar ser simplista na recomendação de adubação no solo. Eu tenho um automóvel que tem um tanque de combustível de 120 litros. Esse tanque de combustível cheio é capaz de ir daqui a Uruguaiana, de Uruguaiana a Porto Alegre, sem abastecer. Entretanto, e a semente que o Igor produz lá na Fundação ProSemente, ela é capaz de me dar essa viagem toda. Ela produz 100 quilos. Aliás, quando eu compro a semente e boto no galpão, quando ele me entrega o saco de semente, ele me entregou um saco de semente, se duvidar, chega a 150 sacos por hectare. Eu só começo a perder dali para frente. Mas quando ele me entregou, ele disse, olha, isso aqui, se for tudo perfeito, como tu sonhou, tu colhe 150 sacos por hectare. Só que aí a adubação não é perfeita, a chuva não é perfeita, a umidade não é perfeita, a praga come um pedacinho e todo mundo vai, e aí tu colhe 60, 70, Deus quisesse, 80 sacos por hectare. Mas ele me entrega uma semente que dá 80 sacos por hectare. E aí eu vou lá no manual, no Rolas, no manual de adubação, e vejo assim, quanto precisa para fazer essa viagem? E o Rolas me responde, 120 litros de combustível. Coloca nesse teu carro que ele me vendeu, 120 litros de combustível, cabe no tanque, que você vai fazer essa volta. Sai de Nome Toque, vai a Uruguaiana e depois toca Porto Alegre. Entretanto, este ano, eu saí de Nome Toque com o meu carro, com o tanque cheio, e cheguei logo ali em Ibirubá e tocou o telefone e disseram que eu não precisava ir mais. Eu colhi 3 sacos por hectare. Eu colhi 4. O que a minha soja está tirando da terra é comida aqui em Ibirubá. E todos os 120 litros que eu coloquei no tanque, a maioria desses litros sobraram na terra. Portanto, o que eu tenho que fazer nesse exato momento, quando eu colher e retirar os meus 7 sacos de soja, 6 sacos de soja, é fazer uma análise e ir lá no mostrador de combustível e ver quanto de gasolina tem nesse tanque. Porque eu quero ir a Porto Alegre de novo. E aí o mostrador vai te dizer, olha, você tem 3 quartos de tanque. Portanto, eu já não vou comprar 300 quilos de adubo por hectare. Eu não vou comprar 350. Pode ser que com 200 eu resolva o meu problema. Pode ser que com 180 eu resolva o meu problema. Então, o produtor precisa, mais uma vez, neste momento de crise, inclusive crise ampliada além da seca e da pandemia pela guerra em função das questões dos fertilizantes, irá verificar exatamente qual é o limite mínimo de combustível para eu fazer a minha viagem. E aí, quem sabe, com 180 quilos de adubo, com mais um quarto de tanque completado, eu chego em Porto Alegre. Muito obrigado. Então, agora, o Igor pode nos dar suas palavras aqui. E depois a gente encerra com a Larissa. Então, perfeito. Igor, por já agradeço também pelo convite em meu nome, em nome da Fundação. É uma honra estar aqui com vocês. Por mim, eu teria só escutado, porque eu gosto de escutar que a gente aprende, né? Olha, se deixar, eu poderia... Mas é bom. E
por mais que a gente fale em tecnologia, que tem muita tecnologia no mercado, é importante a gente sempre bater na mesma tecla da parte técnica, né? Então a tecnologia está disponível, tem muita tecnologia, mas tem muita coisa básica ainda que pode ser melhorada com a utilização de um bom técnico, né? Claro que às vezes vai sair um investimento um pouco maior, mas aí entra toda naquela questão de gestão que nós estávamos falando, tá? Eu acho que a parte de tecnologia está bem. Agora eu vou passar mais ou menos para os produtores a questão da semente, que o pessoal também está um pouco preocupado com um ano complicado que nem esse, tá? A gente sabe que foi uma safra complicada, tem quebra, isso com certeza, mas é importante lembrar que esses produtores de semente, os produtores de semente, a maior parte deles se enquadra nessa classe empresarial, né? Então são produtores que detêm todo o processo produtivo na mão, eles diversificam as épocas de semeadura, né? E também tem todo um controle de qualidade, né? Então, no momento que vai ser comercializada essa semente, aquele produtor lá que vai comprar para produzir grão, ele vai estar recebendo uma semente de qualidade. Porque esse ano, além de nós termos uma quebra quantitativa, podemos ter uma quebra qualitativa. Podemos não, vamos ter uma quebra qualitativa. Às vezes aquela semente sem procedência que está um pouco mais em conta, no momento que eu depositar ela no solo, ela não vai germinar e não vai produzir nada. Tá? Então, é uma consideração assim por estar mais no setor de sementes, só para deixar para os que estão nos ouvindo. Bem. Muito obrigado. Então, Larissa, por favor, para encerrar a nossa conversa de hoje. Complementando, então, em relação à questão do valor da adubação e como isso vem por aí, eu acredito fielmente que a agricultura de precisão pode ser uma aliada nesse momento, assim como o Condorelli falou. Além da análise de solo, nós temos N outras tecnologias que podem ser aliadas, como condutividade elétrica, mapas de colheita. Unindo tudo isso, aliado a uma boa análise de solo, nós com certeza podemos tomar ótimas decisões que vão fazer com que o produtor consiga gerir de forma adequada todas essas questões relacionadas ao custo do adubo. São fatores externos que nem sempre estão no nosso controle e que a gente consegue gerenciar. Então, fazendo o que está ao nosso alcance já é um ótimo caminho e com certeza pode minimizar bastante todas essas questões externas que não podemos controlar. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder participar, realmente uma aula participar aqui com vocês e poder escutar, né? E também fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira trocar outras ideias, as redes sociais do CREA também estão à disposição e contem comigo. Muito obrigado. Thaís. Então, agradecer ao Igor, a Larissa, ao Condorelli, ao Alencar Ruggeri e ao Telmo por terem compartilhado, vocês, os nossos participantes, né, terem compartilhado do conhecimento, do tempo de vocês, enriquecendo, então, o nosso primeiro debate Correio do Povo na Expo Direto 2022. E dizendo que esse programa está acessível em todos os nossos canais digitais e encerrando hoje esse primeiro debate que fala sobre Tecnocampo. Então, tecnologia do campo, nós fizemos aqui um passeio, né, um tour, porque é um tema muito amplo, um tema muito diversificado, complexo e ilimitado. A gente falou aqui sobre eficiência, sobre a importância da gestão, sobre a aplicação da tecnologia, sobre planejamento, sobre custos, sobre a tecnologia do drone, mas o que ficou muito claro aqui para nós todos ainda que é muito importante, que é muito necessário, é uma maior conscientização do produtor rural a respeito da implementação, do entendimento de que deve sim integrar essas tecnologias na gestão da sua propriedade, independente do tamanho dela, né? Porque como falou ali o Igor, disse que ele é um empresário, independente do tamanho, ele está gerindo um meio de sobrevivência, mas para que isso não seja apenas um meio de sobrevivência, né? E seja um fator de lucratividade, de uma vida digna para o produtor rural. Nós vamos encerrando por aqui e amanhã às 3 horas você pode também acompanhar mais um debate sobre produção sustentável. Muito obrigada a todos, até a próxima vez. Muito obrigado a todos, até mais.